Hoje eu vou compartilhar com você a minha experiência de como vencer as memórias de ansiedade. Bom, fazia muito tempo que eu tinha ansiedade, né? Porque a ansiedade ela não é sua, ela não pertence a você, elas são memórias armazenadas dentro de você. E para entender esse processo de cura, eu sou uma pessoa que as coisas funcionam para mim com um entendimento. Então, esse fato foi decisor eu entender que cada pessoa, ela é uma pessoa única, que ela tem um método de cura, um método de cura, de recebimento de cura, na verdade, né? Eu sou uma pessoa que gosta de buscar conhecimento em qualquer área da vida, seja área emocional, sentimental, entender o corpo humano, enfim. E eu entendi que o meu processo de cura não estava acontecendo comigo, não estava acontecendo. E, na verdade, não é que não estava acontecendo, eu não estava permitindo o processo de cura. Foi quando eu entendi que eu tinha um modo receptivo. Todo mundo tem um modo de receber, certo? E eu fui buscar mais a fundo o conhecimento, o que era a ansiedade. Se você não precisa buscar a fundo o que é ansiedade, porque a própria filosofia do Ho'oponopono fala que você não precisa saber qual é o erro, qual é o problema. Mas eu tenho esse perfil de entendimento. Eu tenho que ter clareza do que eu tô fazendo. Porque se eu não tenho clareza do que eu tô fazendo, isso me gera um estresse. Na verdade, me gera um estresse. Meu cérebro, ele acaba ficando estressado. E aí eu fui buscar esse conhecimento, né, do que eram as memórias, como era o funcionamento do cérebro, como que funciona. Você não precisa buscar nada disso, mas estou aqui só para facilitar o caminho. E aí eu fazia as técnicas do Ho'oponopono, sempre na intenção de buscar fora os resultados. Buscar fora, buscar sempre fora, sempre, nunca olhar para dentro. Foi quando um momento eu parei e refleti comigo. Eu falei, peraí, o que eu tô fazendo? Né? Porque a gente tá numa era de Ho'oponopono em que é tudo conquista, 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 conquista. Mas o principal eu não estava fazendo, que era o quê? A própria palavra já diz de Deus que o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. E a minha alma, ela estava perdida dentro de mim no quesito das questões que eu passei durante a minha vida emocional, né, familiar, principalmente quem tem trauma com familiar, é muito importante ouvir que eu tenho para falar. E eu ficava fazendo a técnica do Ho'oponopono, sempre para buscar um objetivo, alcançar uma meta. Dava certo, sim, mas me tornava cansativa. E esse modo cansativo me fez me refletir do que eu estava buscando externamente. Foi quando eu parei e pensei e entendi que o meu modo de percepção, entendimento, porque a gente tem mania, por exemplo, hoje em dia, a gente quando vai buscar uma cura, quando a gente está com alguma dor, quando a gente vai no hospital, numa consulta, é só a gente olhar para essa questão. O hospital entra vários tipos de pessoas com cada situação, cada sintoma, umas grave, outras complexa, outras não, uma dor de cabeça, uma cólica, enfim. Mas todo mundo está indo atrás da solução no hospital. Mas quando a pessoa ela entra no hospital, quando ela vai ser atendida, nem todo mundo vai receber o mesmo tratamento. Essa é o X da questão. E muitas das vezes a gente corre para poder fazer igual, para ter o resultado igual. Só que a gente esquece que o processo de cura, ele não precisa ser igual do outro ou ter o mesmo resultado. Você pode sim alcançar seus objetivos, realizações, só que essa busca ela fica muito incessante e cansativa. E foi aonde eu parei para refletir. Eu não, acredito que foi o processo do Ho'oponopono, me fez refletir o quanto que era importante eu entender o meu processo de cura com o Ho'oponopono, a minha jornada com o Ho'oponopono. E foi aonde me deu um despertar. E voltando ao assunto do hospital, quando as pessoas entram no hospital, vai ser consultada, vai ser falado com o médico que elas têm e tal, e o médico vai falar o melhor tratamento para elas, certo? E a pessoa que está com gripe, ela não vai, ela vai receber um tratamento X, e a pessoa que está com uma cólica, um tratamento X, uma pessoa que está com uma dor de cabeça, outro tratamento, e quem está com uma coisa mais grave vai receber um outro tipo de tratamento mais intensivo. E aí foi onde eu compreendi, falei, tá, eu quero sim a minha cura, né? Me fez entender que eu precisava de cura emocional, nas minhas emoções, porque enquanto eu não curasse o meu emocional, eu ia ficar nesse ciclo incessante de correr atrás, né? Como se diz, do rabo, né? O ditado aí. Mas foi aonde me trouxe essa visão, que o processo de cura seu, ele não precisa ser igual ao do outro. E para curar as memórias de ansiedade, você vai precisar muito expandir a sua visão. É um conjunto, gente. Não tem como a gente
querer só conquistar uma coisa, por exemplo, um determinado X da questão, e sendo que a filosofia do Ho'oponopono é autodesenvolvimento, evolução. Então, a partir do momento que você decidiu ingressar nessa filosofia, nesse método, você tem que compreender que você agora está em outra fase da sua vida, que é o quê? Buscar evoluir como pessoa emocionalmente, entendimento. Foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a buscar minha expansão junto, né, fazendo as práticas, em leitura de livros de autodesenvolvimento, mas não na forma de onde está o erro, na verdade, não. Porque é um conjunto, é um combo para você viver na sua nova era de evolução, desperta, na verdade, né, despertar da consciência. E aí eu comecei a fazer essas práticas voltada para a divindade, curar em mim as memórias de ansiedade. As minhas crises de ansiedade eram crises absurdas, que me tirava, me roubava de mim, me sequestrava de mim, na verdade. As minhas emoções me sequestravam no sentido de que eu tinha que parar tudo, como se fosse um alerta, falando para mim, para tudo tá em perigo. E aí eu pegava, me isolava no quarto, ficava lá quietinha, né, esperando passar a situação. E muitas das vezes a ansiedade, ela me fazia ter crises de vômito. Às vezes não tinha nada dentro de mim, tipo, de alimento, assim, né, porque eu já tinha feito a minha alimentação, né, já estava satisfeita. Mas o meu corpo, ele insistia dizendo que tinha um alerta. E a forma do corpo responder, quando tá a crise absurda, é responder no seu corpo. Só que a minha mente fazia meu corpo responder, tipo, falando pra mim, olha, alerta, alerta, e você não tá fazendo nada. E você precisa fazer, fuga, né? E aí eu peguei e meu corpo começava a vomitar, tipo, não tinha nada, assim, tipo, não saía nada, só um líquido verde. Mas isso é pra entender o grau que estava a minha ansiedade na minha vida, as memórias, como elas estavam reencenando, né, as memórias. E foi daí que eu, né, entendi que o Ho'oponopono, para quem está começando, ele não precisa imediatamente buscar isso lá fora. Eu acho que o maior principal é você olhar para você e insistir nas 108 vezes. Você tem que insistir nas 108 vezes do Ho'oponopono, porque quando a gente busca o conhecimento, como funciona o cérebro humano, o conjunto espiritual, os traumas, por exemplo, pessoas que têm trauma familiar, é uma das pessoas que tem que urgente assim, não vou usar essa palavra porque não tem nada urgente, mas as pessoas que têm trauma, principalmente familiar, elas precisam, igual eu falei do exemplo do hospital, elas precisam intensificar nas 108 vezes. Por quê? A nossa memória, o nosso ser ele é totalmente perfeito. É uma folha em branco quando a gente vem para esse mundo. Porém, tudo são memórias no nosso subconsciente, o consciente. Só que a maior parte das memórias, elas estão dentro do seu subconsciente, informações armazenadas que você não tem noção, mas que elas começam a reencenar. E muitas das vezes, esse trauma, ele vai reencenar na tua memória consciente e você vai ter um comportamento que você nem vai saber explicar porque aquela situação, aquele sentimento, aquele mal-estar, aquela irritabilidade, você não vai ter noção de onde está vindo, mas você vai expressar que você não está bem, você vai começar a se incomodar com o desconforto, que era isso que acontecia comigo. E quando eu decidi fazer a busca, compreender, porque eu acho que tudo na vida, depois dessa minha busca, a gente tem que construir um entendimento e fundamento. Porque a partir do momento que a gente tem um fundamento de informações, não como forma de eu sou a verdade e ele é a mentira, não. É quando você tem o fundamento das informações, para quando surgir os problemas, a sua memória rapidamente vai buscar o fundamento e o alicerce. E isso já está na palavra de Deus, que a gente precisa firmar na rocha, mas é uma rocha firme. Construir o nosso emocional numa rocha firme. Por quê? Para quando vier situações ou quando as memórias se reensinar, você não vai se abalar, não vai ter uma reatividade com a situação, você vai estar desperta e consciente da situação. Então, foi nesse momento que eu construí na rocha. Nessa rocha é o quê? Através de saber o entendimento, como funciona o Ho'oponopono, cada palavra. Gente, não é somente ficar no superficial, a gente vai ter que mergulhar fundo mesmo nesse novo oceano. É um oceano de desconstrução, desconstrução de quem a gente foi esse tempo todo, negar várias coisas do ego, muita coisa o seu ego não vai aceitar, principalmente quando se tratar de cura, ele vai negar demais, porque o ego não é uma coisa ruim, porém se um ego não está trabalhado, ele vai fazer a negação da sua cura, como uma forma de autodefesa, porque ele está acostumado sempre com aquele programa da sua vida. E aí foi onde eu construí a minha
meu entendimento, a minha rocha, com conhecimentos de como funciona o Ho'oponopono, busquei leitura de livro, para quando acontecesse essa ansiedade, que eu já não estava mais suportando, era uma coisa assim absurda, porque eu chorava, eu me isolava, eu vomitava sem parar, como eu mencionei, mas quando eu ganhei o entendimento que eu tinha que olhar para mim e entender que o processo de cura, ele precisa ocorrer, mas não precisa ocorrer igual a todo mundo. Cada um está numa fase, num tempo, num período, e que eu precisava entender que eu não podia perder a minha alma. Então, o maior sentido de Deus é que você não perca a sua alma. E quando eu digo perder a sua alma, não é nem criticando quem está fazendo o seu e tendo resultado, mas é entender que a gente tem que compreender que há um tempo e um propósito, igual eu mencionei do hospital. Cada pessoa entra de um jeito e cada pessoa vai sair com a solução do seu problema de um jeito, mas o resultado ela só vai vir se você fizer a sua parte. Qual é a sua parte? De você ir lá tomar, por exemplo, do hospital. Você recebeu a receita, então você vai sair de lá do hospital, você vai até uma farmácia, você vai comprar um remédio, você vai seguir os horários de tomar aquela medicação, porque o seu corpo entende, por exemplo, quando o seu corpo ele precisa de uma medicação, se você não seguir os horários que foi mencionado pelo seu médico, um exemplo, você não vai ter o seu resultado. Então, você fez a sua parte de buscar, de levar o teu corpo até lá, receber o diagnóstico, receber a solução e da porta para fora do hospital, dependendo da sua complexidade, você vai fazer a sua parte, que é a sua cura, tomar o remédio, melhorar a sua alimentação, tomar mais água, por exemplo. E aí foi que eu entendi que o Ho'oponopono é a mesma coisa. A gente vai até ele, busca o entendimento, busca o conhecimento, só que depois dali vai depender de você se você vai continuar na sua evolução, na sua prática de cura emocional, cura dos seus traumas, porque o trauma ele é muito fixo na sua mente. Muito, você não tem noção como o trauma ele é muito fixo. Então, para quem tem o trauma familiar, vai precisar insistir 108 vezes ou até mais. Eu, no meu caso, eu insisti muito mais. Até hoje, não insisti, não vou usar esse termo insistir, porque o Dr. Hewlett, ele é bem leve e simples. Mas você entender que você precisa sim fazer as 108 vezes. Eu, Bia, como sabia da minha necessidade de cura, eu não só fiquei nos 108 vezes. Eu ficava o dia inteiro, mas não com uma forma de, eu quero aquela coisa, eu quero aquela coisa material. Não, eu insisti porque eu entendi o nível dos meus traumas, o quanto eu estava apegada aos meus traumas e que era necessário soltar. E eu não estava soltando. Ele vinha, reencenava na minha mente consciente. Eu ficava desconfortável, eu não me permitia sentir a emoção, porque sentir a emoção do trauma, ele dói muito. E acho que minha mente, sabendo que ia doer muito, ela dava desconforto e depois voltava e guardava. Só que a mente, na psicologia, fala, se a gente, depois vocês forem buscar aí, que quando o trauma reencena, ele tá lá quieto. E se tem um gatilho que vai despertar ele, é aberta uma janela na sua mente desse episódio. Só que essa janela que é aberta na sua mente, ela tá lá guardadinha na sua memória. E quando essa janela é aberta e você não permite que ela se feche de forma ressignificada, ela vai fechar da mesma forma, só que ela vai ficar abrindo e fechando, reencenando, trazendo desconforto, trazendo as lembranças das memórias, trazendo uma escravização do sentimento passado, e aí é onde é a hora que você tá presa no programa, que tudo é um programa. Então, eu não estava desperta ainda para compreender esse processo. Então, quando ganhei consciência sobre essa questão de estar desperta, depois que eu entendi que eu precisava buscar junto o conhecimento dessa nova era que eu decidi trilhar, eu peguei e entendi que toda vez que essa janela abria na minha mente, era a hora de eu intensificar nas palavras, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, para quando essa janela fechar, ela não fechasse mais da forma que ela foi feita, e sim reeditada, mas não reeditada somente por mim, mas sim junto com o divino. Então toda vez que ela abria, eu rapidamente me inseria nessa memória. O cenário era montado, como se eu estivesse vivendo um cenário ali em tempo real, tipo, onde a nossa mente leva para o passado, e eu começava a viver o desconforto, como se estivesse na situação agora, e a ansiedade vinha, aí vinha vários pensamentos, e me deixava muito. E aí eu continuei com o meu processo de cura do Ho'oponopono, entendendo que cada memória que abria na minha mente era a oportunidade de eu curar, eu não, a divindade, pedir para a divindade curar a minha memória.
E aí onde eu repeti as palavras, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, tá? E repetia, eu tinha muito traumas, ainda tenho outros para curar, mas quando se trata de trauma familiar, a gente tem que continuar 108 vezes incessante, muitas vezes. E aí era a minha oportunidade de curar a memória. E aí quando vinha a memória da ansiedade, abria essa janela. Então você precisa entender que essa memória da ansiedade é uma janela, é uma memória, e você tem que intensificar 108 vezes. Por quê? Para quando você estiver presa num programa, porque quando você estiver presa, aí você não vai mais. Você vai entrar na memória e você vai ficar se rebatendo, sabe? Sofrendo as consequências do que ela causa no corpo. Mas a partir do momento que você entra na memória e desperta, entende que aquilo ali é só uma memória do passado e precisa fechar aquela janela de forma reeditada pelo divino, você pega e faz as 108 vezes. A minha cura, eu sabia da necessidade que eu tinha. Eu intensifiquei mais de 108 vezes. Eu tinha vezes que eu, tipo, por exemplo, eu fazia 108 vezes, né, pra mim, para situações que eu precisava, só que durante o dia, para não ser algo assim, não pode ser cansativo, eu ficava, te amo, te amo, te amo, te amo, depois eu pedi perdão, e depois eu percebi que eu tinha uma resistência na palavra sinto muito. O Ho'oponopono me fez entender que eu tinha resistência com o sinto muito. Que toda vez que eu falava o sinto muito, eu me despertava uma raiva, mas não tinha me perdoa não. E eu sinto muito, ele diz que é a parte da responsabilização. Então, a parte da responsabilização não é a culpa, mas se responsabilizar. Aí eu entendi que eu tinha raiva de estar me sentindo muito por coisas que não foram causadas por mim, e sim por pessoas, né, na minha vida. Só que aí eu entendi o porquê da raiva. E o Ho'oponopono ele fala, você tem que sentir muito, se responsabilizar, mesmo que você não foi a culpada, não que você vai ser culpado, mas se você não limpar, quem vai fazer? Então essa era a minha raiva. A minha resistência estava no sinto muito. E aí eu foquei no te amo, perdão. Aí eu falei, então vou focar no te amo, perdão, enquanto eu tenho resistência. E foquei no te amo, me perdoe, te amo, me perdoe, te amo, me perdoe, te amo, perdoe. Depois de tanto vídeo, eu vou falar como que foi perceber o processo de limpeza. O meu processo foi tão bom porque me deu a oportunidade de compreender que estava sendo limpo, para eu descansar, que estava sendo limpo. E aí eu comecei, te amo, me perdoe, te amo, me perdoe. E aí, quando eu percebi que eu falei, agora eu vou voltar para um sinto muito, né? Aí eu voltei para o sinto muito. E igual eu falei, a gente não tá recebendo, não tá permitindo a cura, essa é a verdade. E eu não tava permitindo porque eu não aceitava me responsabilizar, que eu teria que fazer por uma situação que não foi causada por mim, que foi causada por pessoas da minha infância. E aí eu ficava indignada, então isso me gerava raiva. Mas depois que eu intensifiquei no te amo, me perdoe e voltei pro sinto muito, eu já estava mais calma e tranquila em dizer essas palavras. Muito mais calma. E me querendo o processo de cura. Foi daí que eu consegui aceitar em dizer eu sinto muito junto. Porque enquanto eu fazia eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, nossa, era uma revolta tão grande, mas depois que eu fiquei no te amo, sou grata e voltei pro sinto muito, eu comecei a permitir a cura. Foi daí que eu comecei a permitir, porque quando eu dizia eu te amo, a palavra eu te amo não tem resistência, não tem memórias de dor, de culpa, não tem, ela é sem resistência, então eu aceitava. Ouvir eu te amo. E o me perdoe também. Eu aceitava ouvir e receber o me perdoe na minha mente. Então, quando a divindade viu a minha necessidade
do meu processo de cura, que eu tinha que fazer, eu te amo, sou grata, te amo, sou grata, te amo, sou grata, te amo, sou grata. E depois, quando ela me fez voltar pro sinto muito, eu já não tava com tanta raiva do sinto muito. Porque eu sinto muito, ele é a responsabilização das memórias causadas em você, no seu subconsciente, e não se indignar. E foi aonde eu comecei esse processo do sinto muito, voltei no usar o sinto muito, porque eu ganhei o entendimento por que o sinto muito fazia parte das frases. Muita coisa a gente quer fazer na nossa vida sem entendimento e sem entendimento, na verdade, sem entendimento. O porquê que eu tô fazendo aquilo. Igual eu falei no vídeo, eu sou uma pessoa que precisa do entendimento. Eu não, o meu cérebro, na verdade, o meu eu, ele precisa do entendimento. Isso para tudo na minha vida. Alimentação, de cura, medicação, por exemplo. E aí o Ho'oponopono me fez ganhar esse entendimento para que eu aceitasse meu processo de cura dos meus traumas. Então, muitas das vezes, a gente quer seguir, porque todo mundo está fazendo, mas ninguém está ganhando entendimento. Não é ninguém, mas nem todo mundo está ganhando entendimento, permitindo ganhar. Porque no universo é tudo permissão. É permissão. Por exemplo, se eu for na sua casa, bater lá no seu portão, você vai estar lá dentro da sua casa, certo? Eu vou bater lá no seu portão, vou te chamar. Só que a permissão é sua. Se você vai se permitir abrir aquela porta para ver quem tá chamando e ouvir ou não, por exemplo, né? E a mesma coisa também do Ho'oponopono, é você permitir a cura, mas permitir essa cura vai depender se você está disposto a ouvir o processo dele, o processo de cura dele, do entendimento, porque acredito muito eu que o Ho'oponopono quer que a gente ganhe consciência, que a gente crie o alicerce, o fundamento, se permita criar o fundamento e o alicerce. E muitas vezes criar o fundamento e o alicerce é você abrir mão de vários padrões mentais seu, de resistência. Tipo, por exemplo, eu não preciso ouvir isso, eu não preciso dessa palavra, eu não preciso ler, eu não preciso buscar autodesenvolvimento. E o Ho'oponopono, ele é isso. O maior interesse do Ho'oponopono, hoje, na minha visão, é curar a sua alma, é curar o seu ser e também curar a tua resistência e permissão para você se permitir ser uma nova pessoa. E hoje eu posso dizer com todas as palavras, depois que eu busquei meu processo de permissão, hoje eu sou uma outra pessoa, não tem nenhuma ansiedade. Só que o universo, ele é muito complexo, assim, ele é muito inteligente, muito. Não vou dizer para vocês que as situações da realidade sanaram 100%, não. Mas por que não sanaram? Porque a divindade, ela precisa saber se você aceitou o processo de cura. Por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma ansiedade, gente, não tenho nenhuma crise, tô curada, graças a Deus, né, a divindade, eu tô curada da ansiedade, eu tinha crise de ansiedade, crise de pânico, mas eu faço um vídeo mais detalhado porque a ansiedade é uma coisa, crise de pânico é outra, certo? E só que aí, quando você aceitar o seu processo de permissão de cura da divindade, a divindade vai trazer situações novamente para você da sua realidade para ver como que tá esse programa que foi instalado em você. Então, a divindade vai trazer as mesmas situações para perceber, porque a gente é humano, certo? Só que o nosso cérebro, não existe nenhum computador comparado a um cérebro humano.
o nosso cérebro, ele é muito assim, não tem nada que se compare a ele de computador que já foi criado. Então, se a divindade que criou um cérebro com toda essa capacidade de criação, criatividade, emoções e imaginação, e ele é dono dos seus filhos, então ela vai querer saber como esse ser humano está reagindo a uma determinada situação. E aí, a situação que te causou toda a ansiedade, o trauma, por exemplo, vai surgir. Se no momento que surgir você ainda estiver reagindo da mesma forma, ela vai entender que você ainda precisa permitir mais o processo de cura, que ainda você não está curado. Mas se você vir a situação e você não ter mais memórias reencenando de ansiedade, o mundo pode estar caindo lá fora. Eu falo experiência própria. A minha era muito, eu perdia muito peso, sem querer sair do assunto, só para ter dimensão, eu perdia muito peso por causa da ansiedade, ficar de vomitar, não conseguia comer, me sequestrava mesmo a ansiedade. Só que começou a vir as mesmas situações. Quando eu pensei assim, já tô curada, ainda bem, né? Começou a vir as situações. Surgia assim poucas memórias de ansiedade, só que eu já estava desperta. Eu falava, pera, eu já sei o que é uma memória de ansiedade. Eu não tô presa no programa e eu vou reagir de forma inteligente, que é o quê? Aplicando um processo de cura, dizendo eu te amo, sou grata, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, divindade limpa em mim, todas essas memórias está reensinando. E aí começou a surgir, voltava as situações, só que quando voltava já não me despertava mais nada de ansiedade, de situações, desconforto, nada. Até esse dia eu falei, nossa, eu evolui bastante nessa parte, porque para quem antes se isolava no quarto, ficava presa no quarto, e agora olha para a situação e não sente nada. Às vezes a mente ela vai querer falar, você tá doida, olha o que tá acontecendo. Só que não despertava nada, gente. Então hoje eu tô curada porque eu entendi o meu processo de cura, de permissão do Ho'oponopono. A mesma questão de um hospital. Todo paciente vai atrás de uma solução por conta de uma enfermidade. Mas nem todos vão sair com a mesma receita médica. E nem todos vão pegar a receita médica e vão cumprir o que está prescrito ali. Porque o processo de cura é responsabilidade do paciente. O próprio Ho'oponopono, a filosofia dele fala que é o processo de responsabilidade. Não é culpa, mas ser responsável em querer ser curado. E nem todo paciente vai seguir, e nem toda pessoa vai seguir aquela dieta alimentar, aquela vida mais saudável, nem todo mundo vai seguir. Tem gente que vai abandonar o seu processo, sua receita, não vai tomar medicação, vai pular horários. Não que a gente tem que ter horário para fazer, mas vai pular horário. Só que da mesma forma que um corpo sabe, ele é inteligente, como ele precisa se curar de uma inflamação quando ele recebe a medicação, da mesma forma no mundo espiritual, emocional. Então a gente precisa ganhar entendimento, consciência e fundamentar a nossa jornada de cura de ansiedade para que você se liberte dessas memórias. Mas é você que vai tomar a decisão da permissão. Porque enquanto você estiver resistindo, a cura ela vai ser, não que não vai acontecer, mas ela vai ser mais sofrida e mais longa. Então você precisa se permitir. Então hoje eu posso dizer para você que eu curei, eu não, a divindade me ajudou a curar a minha ansiedade. As situações estão acontecendo, mas eu consigo olhar para elas de forma totalmente diferente. Eu não olho com um olhar de desespero, mas eu pego a memória da situação que está acontecendo, eu já logo pratico o Ho'oponopono
mas é para você entender que você precisa intensificar sim nas 108 vezes da sua ansiedade e acreditar que vai acontecer, tá?